Olá pessoal, Tony Rodrigues, Além da Notícia. Queria fazer hoje um comentário sobre a questão do jornalismo na política, né? Aqui no Piauí tem uma coisa interessante quando diz respeito à minha pessoa. Não sei se é uma coisa pessoal, deve ser pessoal, ou por conta das minhas ideias, os meus posicionamentos políticos, mas toda vez que diz respeito a mim, fala-se sobre parcialidade, né? Fala-se sobre... há uma manifestação, há sempre manifestações críticas muito fortes, mas eu sempre tive posicionamento, eu sempre fui uma pessoa de posições claras, nunca escondi o que eu penso. Acho que o jornalismo piauiense, ele nos últimos anos tem andado muito para trás. Basta ver o resultado que a gente tem tido nas últimas eleições, que reflete exatamente o empobrecimento do debate, o enfraquecimento da opinião pública, a não participação das pessoas na discussão pública, e isso acontece exatamente por quê? Porque a imprensa ela não tem permitido que as pessoas participem mais. Por isso mesmo é que nos veículos onde eu tenho participado, onde eu tenho tido a oportunidade de coordenar editorialmente, eu permito que as pessoas elas tenham essa oportunidade de falar abertamente, mesmo que sejam pessoas de pensamento contrário. Mas eu queria focar nessa questão do jornalismo, porque eu vejo que no Brasil muitos jornalistas foram eleitos para funções de destaque, e são pessoas de pensamentos diversos. Não é gente só de pensamento de esquerda, não é gente só de pensamento de direita, mas gente também de pensamento de centro. Eu vou dar um exemplo aqui, aliás, vários exemplos, para que vocês tenham uma ideia clara do que aconteceu nas eleições agora de 2018. Por exemplo, no estado de Goiás foi eleito o jornalista e radialista Jorge Cajuru. Ele é um cara que tem um pensamento de direita, e é um cara muito agressivo, diz o que vem na cabeça. Ele foi eleito com 1.300.000 votos, derrotando o ex-governador Marconi Perillo, que todo mundo sabe, passou muitos anos, mais ou menos uns 20 anos, comandando a política do estado de Goiás. Em Minas Gerais, a ex-presidente Dilma Rousseff, que se deu ao luxo, ao desplante, eu diria até, de escolher um lugar onde seria candidata, desprezou o convite do PT do estado do Piauí para ser candidata no estado do Piauí, onde se disse que ela teria uma eleição certa, seria um passeio. Nós vimos aí a situação do Marcelo Castro, foi um passeio. O governador, segundo ele, chegou a escrever num pedaço de papel e entregou na mão da mulher dele quantos votos ele teria na eleição, aproximadamente, de 2018. E abra esse papel apenas depois do resultado da eleição. E ela abriu e conferiu, foi bem pertinho mesmo, questão de quase que milimétrica, né? Ou seja, ele sabe, ele é um mágico. O Zósimo Tavares tem um livro, né? Aprendiz de Feiticeiro, é isso mesmo, Zósimo? Ele tem aquele negócio das mãos, né? Que ele faz ali, faz aquele negócio com as mãos, que o cidadão foi assaltado 8 vezes, o comerciante, ele chegou lá e fez aquilo ali, disse, olha, vote em mim de novo, e aí o camarada foi lá e deu o voto. Pois bem, a Dilma desprezou o Piauí, chegou lá, foi candidato em Minas Gerais. Então foi aqui que eu nasci, eu quero derrotar, é o berço aqui do Aécio Neves. O Aécio se elegeu deputado federal e ela ficou em 4º lugar para o Senado. O que foi eleito lá foi um jornalista, o Carlos Viana, jornalista, empresário, cidadão radialista, que já se formou em comunicação social, já passados dos anos, né, passado pelos anos, já com a idade bem avançada, um jornalista atuante e tal, publicitário, dono de uma agência de publicidade. E nós tivemos também o caso aí do Celso Russomano em São Paulo, que está bem no 5º ou 6º mandato como jornalista, é um dos mais atuantes na defesa do consumidor. Ele, todo mundo sabe o drama do Celso Russomano, ele viu a mulher dele morrer na porta de um hospital porque não tinha plano de saúde, e a partir de então ele assumiu a defesa do consumidor e passou a realizar esse trabalho em defesa do consumidor. E nós temos aí o caso da Joyce Hasselman, uma grande jornalista que também foi eleita 1.200.000 votos, a segunda deputada federal mais votada do Brasil,
a liberdade de expressão e o combate à corrupção são as suas principais bandeiras, coisa que por aqui a gente não tem visto, e quando vê apenas da boca para fora, nos editoriais, conversa para boi dormir, as pessoas não assumem, porque não adianta você dizer da boca para fora, tem que assumir, e tem que sofrer na carne, tem que sofrer na pele, porque isso aí, a pessoa sofre muitas perseguições por conta disso aí. Não é só dizer sou contra a corrupção, não é só dizer estou lutando pela liberdade de expressão. E são muitos, há também os que chamam blogueiros ou youtubers, tem o Arthur Duval, que é do canal Mamãe Falei, do YouTube, ele tem uma luta pela renovação na política. Tem também o Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, que se elegeu o 4º deputado federal mais votado do Brasil, também tem uma luta pela liberdade de expressão, pela renovação na política, político da direita. Tem lá no Rio de Janeiro aquele senhor Jean Willis, que é um camarada de extrema esquerda, radical, que defende direitos dos homossexuais, que defende o ultra-esquerdismo, que defende a questão de Cuba, que defende a tirania das ditaduras de esquerda, foi reeleito lá pelo Rio de Janeiro. Nós temos jornalista, enfim, quer dizer, os jornalistas, apesar da sua roupagem, estão sendo eleitos e reeleitos em vários estados, em diversos estados brasileiros. Agora, no Piauí, infelizmente, não. Não sei porquê, mas é uma coisa nova, não é uma coisa com a qual nós temos convivido de muito tempo, porque sempre na política do Piauí nós tivemos a presença de jornalistas, e um dos mais antigos casos de jornalista a exercer mandato foi Davi Moreira Caldas, que foi promotor de justiça, era um intelectual muito jovem, e foi nos anos 60 do século XIX, foi o eleito mais votado deputado provincial. 1864 foi eleito deputado provincial mais votado da província do Piauí, e sua defesa, substituir casas de palhas por casas de telha, pela questão da urbanidade, pela questão do conforto e pela questão da saúde pública. A higienização, segundo ele, aumentaria a sobrevida das pessoas, daria mais dignidade ao cidadão. Foi um projeto piloto para esse Minha Casa Minha Vida, mas seria um Minha Casa Minha Vida com decência, com dignidade, com honestidade, e não esse picaretagem Minha Vida que foi implantado pelo PT na era Lula-Dilma aqui no Brasil. Davi Moreira Caldas foi um dos jornalistas a exercer mandato aqui pelo estado do Piauí. Nós tivemos Félix Pacheco, grande, vibrante, bacharel em Direito, jornalista, que também exerceu mandato, vários mandatos, uma pena brilhante aqui no estado do Piauí. Eu queria também referenciar aqui uma das pessoas por quem eu tenho muita admiração e que já nos anos 70, nos anos 80, também exerceu função parlamentar como vereador de Teresina, como deputado estadual e posteriormente como vice-prefeito de Teresina, foi o jornalista Deoclésio Dantas. Não poderia faltar aqui nesse meu comentário aqui no canal. Portanto, a imprensa sempre teve espaço na política do Piauí, exceto nos últimos anos, onde quando aparece é com vassalagem. E é preciso que acabe, eu volto a defender aqui, me parece que está ganhando espaço nacionalmente, o fim da cota, o fim do mensalão da imprensa no Piauí e no Brasil. O Antagonista, o site Antagonista, a revista Cruzoé, acredito que outros veículos de comunicação que sobrevivem das assinaturas, que sobrevivem com recursos próprios do mercado, isso é possível, nós já fizemos isso durante 10 anos e é possível, plenamente possível, desde que as pessoas não abracem a corrupção. Não entrem naquela história da pisadinha. Se entrar na pisadinha, acaba a conversa. Dê um like, toque no sininho, se inscreva, receba as notificações do canal. Grande abraço. Tony Rodrigues, Além da Notícia. Eu volto.